O futebol é mágico, cara. O futebol é muito mágico. O porquê? Porque o futebol tem dessas coisas. Em uma noite você é vaiado, na outra noite você é aplaudido. É por isso que o futebol é o esporte mais praticado no mundo, é o esporte mais visto no mundo, porque o futebol tem dessas. O futebol mexe com o coração, cara, mexe com o sentimento, mexe com as nossas emoções. Por isso, o futebol é tão mágico. Olha o Vinícius Júnior, de ser vaiado na semana passada. Na semana passada? É isso? É isso. De ser vaiado na semana passada para ser aplaudido. Fez um grande jogo, uma baita partida. Esse é o Vinícius que a gente conhece. Esse é o Vinícius melhor do mundo. Melhor da FIFA, melhor bola de ouro. Foi roubada? Foi. Mas esse é o Vinícius Júnior. Cara, que partidaço. Que partidaço do Vinícius Júnior. Pra quem assistiu o jogo, viu o quão diferenciado é o Vinícius Júnior, o quão diferente ele é. Se você diz que ele é bagre, você não entende de futebol. Você é pior do que eu comentando aqui. Se você diz que o Vinícius Júnior é bagre, o Vinícius vive um mau momento. Agora, bagre, calma lá, calma lá, calma lá. Bagre não quebra recordes. Bagre não faz partidas memoráveis. Partidas de outro nível. A partida que o Vinícius Júnior fez contra o Mônaco ontem. Vinha pressionado, cara. Vinha pressionado. A torcida pressionando o cara. O cara é ser humano. O psicológico fica abalado. Isso quem disse foi o próprio Vini na entrevista de ontem, depois que acabou o jogo. Perguntado pela Tati Mantovani como que ele estava lidando com as críticas, o Vinícius Júnior respondeu: não é fácil. Eu sou um ser humano como qualquer outra pessoa, como qualquer outra pessoa, e isso de alguma forma me afeta, mas é um direito da torcida que paga um ingresso muito caro. Essa foi uma falas do Vinícius Júnior. A torcida tem todo o direito de vaiar o Vini, porque eles pagam um ingresso muito caro. Muito sensato a fala dele em entrevista. Muito sensato. Mas ele é um cara que ele sabe que ele não tá desempenhando o melhor futebol. Ele não tá em sua melhor versão. E ele deixa isso muito bem claro na entrevista que ele dá para a Tati Mantovani depois do jogo. Mas ele diz que honra essa camisa, que veste essa camisa, que ama esse clube. E que ele faz de tudo, cara, pra a cada partida ele tá superando. Ele tá dando o seu melhor pela camisa do Real Madrid. Mas ele também diz que tem jogos que as coisas não funcionam. Mas ontem, contra o Mônaco, funcionou. O Vinícius Júnior foi eleito o MVP. Foi eleito o cara da partida. Fez dois gols, não. Fez um gol. Deu 2 assistências. Só que melhor do que os números são as sensações. A gente olhar pro Vini e ver ele na sua melhor versão, jogando leve, jogando solto, como aquele Vini do Carlo Ancelotti. Falando em Carlo Ancelotti, a gente tem essa imagem aqui, ó, que é muito bacana. Essa imagem do Vini abraçando o Arbeloa, coisa que a gente viu muito quando o Carlo Ancelotti era técnico do Real Madrid. O Vinícius Júnior fazia umas partidas memoráveis, fazia alguns gols, e ele ia lá comemorar com o Ancelotti, que é aquele cara paizão, que acolhe todo mundo. O Ancelotti é um ótimo gestor de pessoas, talvez tenha faltado isso pro Xabi Alonso, ser um gestor de pessoa, e talvez o Arbeloa seja melhor e dê muito certo no Real Madrid por conta disso, por saber gerir pessoas. O Real Madrid, cara, é um time de pessoas, cada um tem um pensamento. Os jogadores precisam comprar a ideia do técnico, que é o mais importante para fazer um trabalho dar certo. E se o Real Madrid, se esse elenco comprar a ideia do Arbeloa, cara, vai dar muito certo. A gente viu que foi uma partidaça que o Real Madrid fez ontem. O Arbeloa fez algumas modificações importantes
para esse jogo exclusivamente contra o Mônaco. Ele me veio com Camavinga na lateral esquerda, tinha o Fran Garcia à sua disposição, mas ele me veio com o Camavinga, que entrega muito ofensivamente, vamos ser sinceros, o Camavinga entrega muito, mas muito ofensivamente, mas se tratando de defender, é outra conversa. Inclusive, o segundo gol do Real Madrid tem uma jogadaça do Camavinga, participação dele, que ele dá um passe de letra, encontra o Arda Güler, que já vê o espaço lá na frente, de primeira, sem pensar duas vezes, ele acha o Vini acha o Mbappé, num belíssimo passe de trivela, que já é clássico, marca registrada do Vinícius Júnior, que inclusive ele disse que aprendeu com o Modric, olha o Modric aí, que acha o Mbappé e sai o segundo gol. Na verdade, os dois gols do Real Madrid foram muito bonitos, foram gols com bola trabalhada, com passe articulados, sem ser forçado, porque o Real Madrid tá tendo muita dificuldade de criar jogadas, de fazer esse tipo de jogada, que é criar sem forçar a jogada. Então, no primeiro gol, o Valverde acha o Mastratuano, que fez uma belíssima partida, o Mastratuano parte para cima da zaga, o Valverde se apresenta, o Mastratuano tem calma, acha o Valverde ali no meio, entre dois jogadores do Mônaco, o Valverde só domina, joga para o Mbappé, um passe simples e magistral para o Mbappé fazer o gol, que precisa de muito pouco para fazer o gol, apenas um toque na bola. O Mbappé é fora da curva, eu não vou me estender sobre ele, porque falar do Mbappé é chover no molhado. É o artilheiro da Champions League, com 11 gols, tá a 7 de se igualar ao Cristiano, que é o maior artilheiro em uma única edição de Champions League. Agora tem mais jogos, então tá muito mais fácil superar o Cristiano Ronaldo. Ainda tem mais um jogo pela fase de liga e mais as eliminatórias, caso o Real Madrid avance, oitavas, quartas, semis e final. Então o Mbappé tem muito tempo para superar o Real Madrid. Mas voltando aqui no Vinícius Júnior, que esse é o cara do Real Madrid na partida contra o Mônaco. Ele foi eleito o melhor jogador. Ele superou ninguém menos que Cristiano Ronaldo como o maior assistente da história do Real Madrid. O Vinícius Júnior, o Neguebinha, o cara que é só mídia, que não joga nada, o perna de pau, superou o Cristiano Ronaldo, que é o maior assistente e maior artilheiro do Real Madrid nessa competição, o dono da Champions. E o Vinícius Júnior, que para muitos não joga nada, que para muitos é bagre, superou a lenda viva do Real Madrid. Quem passou pelo Real Madrid, cara? Gareth Bale, Luka Modric, Klose, muitos outros nomes importantes que eu não vou me lembrar aqui agora porque é muito nome. Quantos grandes jogadores passaram pelo Real Madrid? Jogaram essa competição, que é a maior do mundo, a Champions League. E o Vinícius Júnior superou todos, cara, em quesito assistência. O Vinícius Júnior nos últimos... Se eu não me engano, desde que ele chegou, não vou lembrar a data, mas desde que o Vinícius Júnior chegou no Real Madrid, ele é o jogador com mais participações em gols pela Champions League. Isso é bizarro, cara. É bizarro. Não é normal. Não é normal um jogador comum fazer isso. Um jogador comum, porque não é o caso do Vinícius Júnior. Vinícius Júnior não é comum. Um jogador comum não faz 2 gols em 2 finais de Champions. Um jogador comum não supera o maior ídolo do Real Madrid. Um jogador comum não é um dos jogadores com mais gols, com mais participações em gols, em finais, com a camisa mais pesada do futebol mundial. Um jogador comum não tem essa capacidade. Não tem. E o que o Vinícius Júnior precisa é disso aqui, ó. Confiança. O Arbeloa tá dando confiança pro Vinícius Júnior. Seja na entrevista, seja dentro de campo, dando liberdade para ele driblar, para ele fazer o que mais gosta, que é atacar, que é fazer as jogadas no 1 contra 1.
ele não tá limitando o Vinícius Júnior. E isso é muito bacana, vai dar confiança pro Vini. Em entrevista, ele disse, o Arbeloa, que é muito mais fácil ganhar com o Vini em campo do que sem ele. Isso é mentalidade, cara. Tá sendo inteligente. O Vinícius Júnior, mesmo quando ele não tá bem, ele pode te entregar um lance que pode fazer o Real Madrid sair com a vitória. Mesmo ele não estando bem, o Vinícius Júnior pode ter um lance de genialidade que a gente sabe que ele é capaz de fazer isso e te entregar uma vitória. E o Xabi Alonso, já ia falando Xabi Alonso, e o Arbeloa tá sendo muito inteligente em manter o Vinícius Júnior em campo. E ontem ele provou que ele não é descartável. Ele provou que ainda pode ser muito útil para esse elenco, junto com o Mbappé, junto com o Mastrotano, que fez uma belíssima partida. Muito bom jogo do Mastrotano. E com o Mbappé. O Vinícius Júnior, em entrevista, também falou um pouco sobre a sua renovação de contrato com o Real Madrid. Ele diz: eu tenho confiança no Florentino Pérez, o Florentino tem confiança em mim, a gente não tá apressado, eu ainda tenho mais um ano de contrato, a minha prioridade é renovar com o Real Madrid, porque eu amo esse clube, o clube é a minha casa, então eu não tô apressado para isso. O Vini falou em entrevista, então o Vini muito provavelmente vai renovar com o Real Madrid, para o bem do Real Madrid, para o bem do Vinícius Júnior. Para finalizar, o Mbappé também falou sobre o Vini em entrevista antes desse jogo. O Mbappé disse que a culpa não é do Vini sobre o mau momento do time, que a torcida não tem que vaiar só o Vini quando o time não estiver bem, que se for para vaiar, tem que vaiar todo o elenco, porque a culpa não é só do Vini. E isso é muito bacana, né, cara? Porque assim, o Mbappé saiu em defesa do Vini. A gente imaginava que quando o Mbappé chegasse no Real Madrid, poderia rolar uma racha no elenco, como aconteceu lá em Paris, no caso do Neymar e tal. Mas enfim, não é isso que a gente tá vendo. Tem as suas dificuldades. De vez em quando rola um zum aí. Mas, pelo que é mostrado nos jogos, nos highlights que a galera faz por aí, o Vinícius Júnior e o Mbappé têm um bom relacionamento, e isso é positivo para funcionar o ataque do Real Madrid. E ontem ficou muito nítido, muito claro que eles dois têm uma boa relação, inclusive depois do jogo, quando acaba a partida, o Vinícius Júnior tem um momento que ele tá com o troféu de melhor em campo, ele tá tipo assim, e o Mbappé chega mó feliz, abraçando o Vini e comemorando com ele. Então isso é positivo pro Real Madrid, é positivo para dar confiança ao Vinícius Júnior. E só para finalizar, cara, grande partida do Vinícius Júnior, que ele siga assim, cara, recebendo confiança dos seus companheiros e principalmente do seu treinador, que tá enchendo a bola dele, não tá tirando ele nos jogos, tá dando entrevista, dando confiança, como que eu diria, amaciando o ego do Vinícius Júnior, e isso é muito importante. É isso, cara, foi uma baita partida, o melhor jogo do Real Madrid na temporada, pelo menos que eu assisti. Um sonoro 6-0 é coisa rara de se ver no Real Madrid. Para você ter noção, a última vez que o Real Madrid fez um 6-0 foi lá em 2019 contra o Galatasaray em uma partida de Champions League também. Ou seja, se você tem filho, provavelmente o seu filho tinha 6 anos de idade. É isso. Muito tempo que o Real Madrid não metia um 6-0, mas ontem tudo aconteceu de forma magnífica, de forma perfeita. O time foi perfeito, cara, eu diria. Foi uma partida perfeita do Real Madrid. Tudo funcionou, as engrenagens se encaixaram. E ponto pro Arbeloa, que colocou o Camavinga na esquerda, colocou o Mastrotano na direita, caindo junto com o Valverde e o Arda Güler ali na direita. Aquele lado estava muito forte no primeiro tempo,
tava funcionando muito, inclusive todas as jogadas do Real Madrid tava passando por ali, então ponto pro Arbeloa, que tá começando a entender esse elenco. Eu finalizo por aqui. Se você me assistiu até aqui, cara, teve essa paciência, muito obrigado. Eu peço que você se inscreva e deixe o like para estar ajudando a gente a divulgar o nosso conteúdo, que estamos começando agora. Então é isso, eu te agradeço, até a próxima, falou!